Fala comigo, tropa do sentimento. Tá ansioso para a estreia do Brasileirão? Eu tô. E aproximadamente 15 mil torcedores também. Porque essa foi a segunda parcial que o Fluminense soltou da venda, quantidade de ingressos vendidos para esse jogo, nossa estreia no Brasileirão contra o Santos. E se você não comprou ingresso ainda, compre logo após assistir esse vídeo. Eu já abro desse jeito. Porque o Brasileirão 2022 está começando e aproximadamente 9, 10 anos a gente não inicia um campeonato brasileiro com a expectativa que a gente está esse ano. Ah, Andrezão é clubista. Esse canal é muito clubista. Até eu sou clubista, mas essa minha avaliação não é clubista, não. Jogadores, ex-jogadores como Rivaldo, lembra do Rivaldo? Craque da seleção brasileira, pentacampeão, coloca o Fluminense como um dos favoritos. O considerado hoje o melhor treinador do Brasil, Abel, não é o Abel Braga, é o Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, multicampeão, também está colocando o Fluminense como favorito. Saiu uma matéria no GE hoje colocando o Fluminense como a quarta força do futebol brasileiro, ficando apenas atrás de Palmeiras, Atlético Mineiro e o rival da Lagoa. E o rival da Lagoa, nessa crise que eles estão aí, não sei não, hein? Ó, essa faixa aqui diz tudo, tá? Fomos campeões estadual em cima dele. Então por que a quarta força e não a terceira força do Brasil? É dessa forma que eu inicio o Campeonato Brasileiro. Como eu vou ver esse vídeo lá em novembro, eu não sei. Se eu vou virar meme ou se eu vou constatar que eu estava certo, a gente só vai saber lá em novembro. Mas que a expectativa é muito grande para isso, é. E o Fluminense ele vai iniciar o Campeonato Brasileiro contra o Santos no Maracanã com um desfalque importante, tá? E é sobre isso e muito mais eu vou trazer aqui todas as informações sobre o jogo, sobre o nosso adversário. Tem algumas informações importantes para passar para o Santos aqui para vocês. Só que eu queria pedir para você deixar teu like esperto, galera. É muito importante. O algoritmo do YouTube está mudando. Então, mais do que nunca, eu preciso que você deixe aquele like esperto, que você se inscreva no canal, para a gente ir lá em novembro, se Deus quiser, ver que a expectativa desse vídeo estava certa e o Fluminense consiga alcançar voos maiores desse Campeonato Brasileiro em relação aos últimos e que o nosso canal também tenha batido 100 mil inscritos. Para isso, eu preciso da ajuda, preciso que você se inscreva aqui no canal. Dá uma olhadinha aí, tem muita gente que assiste os vídeos, mas não é inscrito. Siga o nosso Instagram, Sentimento_Tricolor 1902. Só escrever lá Sentimento Tricolor no Insta, que vai aparecer muito conteúdo exclusivo, muitas fotos, muitos vídeos legais lá, que eu não coloco aqui no YouTube. O Instagram não é um repetidor do YouTube, é uma rede social à parte, que eu posto conteúdo exclusivo. Então você gosta do meu trabalho e quer acompanhar tudo, siga o nosso Instagram também. E todas essas informações que eu vou trazer aqui no jogo para vocês, eu baixei no OneFootball, tá? Então vai aqui no primeiro link, tá na descrição. O OneFootball é uma empresa alemã que é patrocinadora aqui no canal. É tão difícil, galera, a gente arrumar patrocínio nesses canais de conteúdo independente, produção independente. Então, pô, dá essa força. Se você não baixou ainda, vai aqui no primeiro link. É um aplicativo de graça. Você não precisa pagar um centavo sequer para poder utilizar tudo, saber todas as notícias do futebol em geral e, claro, do Fluminense também. Então vai aqui no primeiro link da descrição embaixo, vai? Dá essa moral pro Careca, beleza? Bom, vamos lá, vamos começar do começo. Estreia nossa no Brasileirão 2022. Fluminense e Santos, Maracanã, às 4h30 da tarde. Rio de Janeiro tá um céu lindo, céu azul, um sol forte, vai ser aquele sabadão gostoso. Já dá pra galera sair com a família, almoçar na rua e depois ir direto pro jogo. Já falei, aproximadamente 15 mil ingressos vendidos. A expectativa é que no dia de hoje, ao longo do dia de hoje, e lá na bilheteria do Maracanã, porque vai vender ingresso na hora, é que esse público pelo menos aumente mais 10 mil. Então a expectativa no Maracanã aí é entre 22, 25 mil torcedores. É abaixo, é aquém do momento que a gente está vivendo, na minha humilde opinião. O Fluminense, há uma semana atrás, estava se sagrando campeão carioca depois de 9 anos, em cima de um dos principais times das Américas. Então merecia um público maior, mas tudo bem. 25 mil pessoas para nossa estreia, o Fluminense jogando toda hora, e eu sabendo que a galera tá com a grana curta, eu vou achar um público bacana, 25 mil. Menos do que isso, vou ficar triste. Não me deixam triste, vão ao jogo, o Fluminense merece, tá valendo a pena acompanhar, tá? O jogo terá transmissão apenas do Premiere, não vai passar na TV aberta, apenas do Premiere, então mais um motivo, se você não tem pay-per-view em casa,
Tu vai ver o jogo aonde, irmão? Vai pro jogo, vai ouvir no radinho de pilha, transmissão de áudio. Também é uma opção, mas vai pro jogo, faz um sacrifício, vale a pena. Beleza? E a gente vai enfrentar um adversário, galera, que não tá vindo bem no ano de 2022. A gente vai enfrentar o todo-poderoso Santos, uma equipe gigante do futebol mundial, talvez a equipe brasileira mais conhecida no mundo, obviamente por causa do Pelé, por causa do Neymar também, tá? Só que o Santos, galera, não tá vindo bem. Pelo segundo ano seguido, eles brigaram para não cair no Campeonato Paulista. Tem noção disso? O Santos ele venceu o Água Santa. O Água Santa, na última rodada, venceu por 3-2. Foi um jogo apertado. Se o Santos perdesse esse jogo, ele estaria rebaixado no Campeonato Paulista, tá? Passou muito tempo sem poder contratar, já tem algum tempo que está podendo contratar. E os reforços para a temporada 2022 foram Ricardo Goulart, ele mesmo, tá? Que negou, não quis vir para o Fluminense, quis ir para o Santos. E eu tô vendo muita gente falar assim, André, vamos xingar o Ricardo Goulart. Não, tem que agradecer ao Ricardo Goulart. Tinha que criar uma musiquinha para cantar, para exaltar o Ricardo Goulart. Se ele tivesse vindo pro Fluminense, o Germancano não teria vindo e a gente não estaria com sorrisos de orelha a orelha, não teríamos o faz o L, caralho, né? Porra, o Cano dá uma alegria só no treino aberto nas Laranjeiras ontem, sem sacanagem. Ele autografou mais de 100 camisas do lado da arquibancada, depois foi lá na social do Fluminense. Ele atravessou o campo correndo, fez questão de ir, super solícito com os torcedores, sorriso de orelha a orelha. O Cano tá muito feliz, muito feliz. Tem torcedor vascaíno que já gravou vídeo de repúdio a essa alegria toda do Cano e o que ele tá fazendo com as crianças vascaínas. Depois dá uma olhadinha lá. Eu entendo o torcedor do Vasco, eu entendo a dor deles, tá? Quanto mais que a música que a gente criou é Chora Vascaíno, as crianças principalmente, tá no direito dele. Nesse momento aqui eu não tô zoando não. Mas procurem dar uma olhadinha só. Realmente a torcida do Vasco tá sentida com o Cano, né? Mas ele tá fazendo a parte dele no Fluminense, tá representando, tá muito feliz. E se o Ricardo Goulart tivesse vindo pro Fluminense, o Germancano não estaria aqui nos dando essa alegria toda e deixando os vascaínos tão irritados. Então, não tem que xingar o Ricardo Goulart, tem que agradecer aí, tá? Além do Ricardo Goulart, o Santos contratou o Renier, que é um ponta, tá? Não é aquele Renier que era do arquival, tá lá fora, óbvio, né? Contrataram também o Brian Angulo, centroavante. Contrataram o Léo Batistão, segundo atacante. Só que de 5 reforços que o Santos contratou, 4 são atacantes, tá? E contratou o Eduardo Bauerman, que é um zagueiro que estava no América Mineiro na última temporada e está defendendo a equipe santista. O Santos, depois que eles foram eliminados no Campeonato Paulista, né, não foram às quartas de final pela segunda vez, eles ficaram 13, 14 dias somente em treinamento. Somente em treinamento. Não, agora vai, né? Pois é, não foi, tá? E estreou e foi o único time brasileiro juntando Sul-Americana e Libertadores que foi derrotado. Não, o Corinthians também perdeu, né? O Corinthians perdeu na Libertadores. Eu acho que o Santos foi o único brasileiro na Sul-Americana que perdeu o seu jogo. Perdeu pro Banfield, da Argentina, por 1-0. Ou seja, depois de ficar 13, 14 dias treinando, o Santos estreou na Sul-Americana com derrota. Então, assim, eles estão iniciando esse Campeonato Brasileiro sobre muita desconfiança da sua torcida, tá? Sobre muita desconfiança da sua torcida. Então, por esse motivo, eu acho que o Fluminense, ao contrário do Santos, que está vindo numa sequência muito bacana, conquistou o título, iniciou a Sul-Americana com uma vitória por 3-0, tem sim a obrigação, o dever da vitória. Lá vem o André com essa história de obrigação. Sim, pô, é obrigação. Campeonato Brasileiro, o primeiro jogo, ele vale tanto quanto o último. Campeonato de pontos corridos, tá? E se a gente está começando essa competição com esse favoritismo de ser a quarta, quinta opção, digamos assim, a quarta, quinta força, né? Tá entre os 5 principais times, elencos do Brasil, galera. Não dá. Agora o negócio tá pitando aqui no meio do vídeo, rapaz. Não dá pro Fluminense perder ponto em casa. Não dá pra gente perder ponto em casa. Então, por isso que eu tô falando. Você pega uma equipe que tá desestruturada, não tá acertada, tendo resultados ruins, na estreia, no Maracanã, com um público bacana. Você não tem a obrigação da vitória? É claro que tem. Para enfrentar o Fluminense, o Santos tem algumas dúvidas, mas deve vir, segundo o GE, com a seguinte escalação. João Paulo no gol.
Eles vão jogar no 4-3-3, tá? Jogaram no 3-5-2 na derrota para o Banfield, mas o treinador deve alternar, deve mudar o sistema tático, então eles devem vir no 4-3-3, com o João Paulo no gol, Maicon, Eduardo Bauerman, que foi um dos reforços, Madison, lateral pela direita, e o Felipe Jonathan ou Lucas Pires, pela esquerda. Essa é uma das dúvidas. Felipe Jonathan que chegou a ser cogitado para vir para o Fluminense, tá? No meio-campo, 2 volantes, Rodrigo Fernandes e William Maranhão. Não confunda com o William Arão, hein? Que é do rival. É o William Maranhão. E o Ricardo Goulart como camisa 10, o meia central ali, o jogador de grande esperança para a equipe santista, assim como era para a gente. Né? Eu não vou ficar aqui agora, não joga nada. Eu queria muito a contratação do Ricardo Goulart, eu não queria o Cano. Vejam bem, né? E eu já reconheci meu erro, eu pedi desculpa e falei, graças a Deus que vocês estavam certos e graças a Deus que o Ricardo Goulart negou e que a diretoria do Fluminense foi muito safa em ir lá e pegar o Germancano. Eles estavam certos, tá? Mas o Ricardo Goulart é um grande jogador, espero que não acerte no jogo de hoje, que vá mal, mas daqui pra frente que ele tenha sucesso na carreira dele. Aberto pela ponta direita, o Lucas Barbosa ou o Johan Júlio, também é mais uma dúvida aí do técnico argentino, né, se eu não me engano, do Santos. Lucas Braga aberto pela esquerda e o Marcos Guilherme jogando lá na frente de centroavante. Marcos Guilherme, que é um meio quilinho, um pouquinho maior do que eu, tá? Dá muita vantagem também ser maior do que eu, né? Já a equipe do Flusão, galera, ela vai estrear com 3 jogadores diferentes em relação à última partida que a gente venceu o Oriente Petroleiro pela Sul-Americana. O Nino tá de volta, cumpriu suspensão. O Calegari tá de volta porque foi poupado contra o Oriente Petroleiro. E o nosso maestro, a nossa ave preferida, o nosso Paulo Henrique Ganso, segundo o GE, será poupado, preservado para enfrentar o Júnior Barranquilla pela Sul-Americana na próxima quarta-feira e não vai estrear no Brasileiro, não vai enfrentar a sua ex-equipe. Essa notícia me deu uma certa estranheza, tá? Porque o Ganso ele treinou normalmente ontem lá nas Laranjeiras. Tudo bem que não foi um treino forte, não teve treino tático, foi mais um enrola ali, faz um aquecimentozinho, aí treina cruzamento, finalização. Galera, esforço, nível de esforço, sobre isso eu conheço, tá? Nível de esforço, atividade física, baixíssimo no treino de ontem. Baixíssimo, tá? Mas o Ganso estava lá, normal. Em nenhum momento também foi falado pelo GE que o Ganso sentiu, que tá falando, não, apenas vai ser poupado. Se ele tá poupado, é porque o nível de esforço dele tá lá no alto. O curioso é que na coletiva, depois do Oriente Petroleiro, o próprio Abel, ele já tinha escalado o Ganso, né? Quando perguntado se ele tinha encontrado o time, ele falou, não encontrei o time, encontrei esse cara que tá aqui do meu lado. E por sinal, ele já tá escalado para sábado, é ele mais 10. Então, quer dizer, o Abel escala e a fisiologia desescala, digamos assim. Pode ser, não tem problema nenhum. Mas eu prefiro aguardar a escalação oficial. Ou a lista dos relacionados. Se sair, que não saiu até o momento, tá? Se sair a lista dos relacionados e o Ganso não tiver lá, beleza, tá fora do jogo, vai ser poupado, ok, Bravo Zulu, segue em frente. Se ele tiver na lista, eu não sei não, hein? Pode ser uma surpresa aí o Ganso começar como titular, tá? Vou botar aqui a provável escalação do Fluminense. Sendo assim, a gente vai continuar jogando com 3 zagueiros com a volta do Nino, tá? Fábio no gol. Então, assim, a gente tinha aquela expectativa do Marcos Felipe jogar o Campeonato Carioca e o Brasileiro e o Fábio jogar as Copas. Pelo visto, o Fábio ganhou a titularidade e ele é o titular, acabou o revezamento, é o Fábio o ano inteiro. Repito, não é pelo Fábio, que é um grande goleiro e tem feito grandes defesas. É pelo Marcos Felipe. Tá? Eu acho que esse rodízio poderia continuar o Marcos Felipe no Brasileirão e o Fábio na Copa Sul-Americana, na Copa do Brasil. Não teria problema nenhum. Tá? Mas enfim, não vou levantar polêmica aqui. Fábio titular, com Nino Manuel e David Braz, continuando com 3 zagueiros. E para mim esse não é o problema, eu sempre falei com vocês. Vou explicar por que agora. Calegari na ala direita, Cris Silva na ala esquerda e agora vem o que pode ser um problema. E não os 3 zagueiros. O problema tá no meio, tá? André e Iago Felipe, titulares. Beleza, show de bola. Com a saída do Ganso, caso ele não jogue, o normal, e o Abel deixou isso claro na coletiva dele, é que o Natan, quando perguntado se o Natan não teria chance e tal, ele falou que o Natan não tá tendo chance porque o Ganso tá jogando muito, tá? Mas que numa oportunidade o Natan teria. Com a ausência do Ganso,
O normal será a entrada do Natan, tá? Que eu, particularmente, André, não acredito que vá acontecer. Não acredito que vá acontecer. A tendência é o Abel voltar com o Martinelli. E aí a gente perde muito, tá? Porque aí você vai perder aquele tic-tac, você vai perder a posse de bola, você vai perder a criatividade, a inteligência. Isso aí, criatividade e inteligência, a gente vai perder de qualquer jeito. Porque mesmo o Natan entrando, ele não tem, obviamente, a mesma qualidade do Ganso. Então isso aí a gente vai perder, fato, tá? Mas, pelo menos é um cara com poder de criação maior do que o Martinelli. Apesar do Natan poder jogar também de segundo volante, e essa talvez ser a posição real dele, um camisa 8, ele tem um poder de criatividade, uma finalização de fora da área melhor que o Martinelli. O problema é que o Natan no treino de ontem, galera, sem sacanagem, juro pra vocês, eu acordei pensando nisso, tá? E é por isso que eu falo, às vezes a gente critica o treinador, mas a torcida, a imprensa não acompanha o treino. Ontem vocês acompanharam através das lentes aqui do canal. Tem mais de 2h30, 2 horas e pouco de live aqui mostrando o treino de ontem. Então, se você tá em dúvida do que eu tô falando, reassiste a live. Bota na velocidade acelerada e reassiste a live. O Natan e o Matheus Martins no treino ontem eram a mesma coisa, tá? Por que eu tô comparando com o Matheus Martins? Jogadores que ficam em segundo plano, que não se destacam, que estão ali quietinho, que não tem muito holofote e tal. Não tem, tá? É um jogador que não se destaca não vou falar nos treinamentos, porque eu não vejo os outros treinamentos. Mas pelo menos na brincadeira, entre aspas, de ontem, o Natan não teve destaque nenhum. Por exemplo, em determinado momento do treino, o campo foi dividido na metade, os reservas, né? E alguns jogadores ficaram num mini coletivo ali em campo reduzido, tá? 5 contra 5, 6 contra 6, e alguns jogadores ficaram treinando finalização. Tá? Tava lá o Germancano, o Iago, o André, o John Ares, e o Natan lá não tava. Então, assim, eu acredito que se o Natan fosse pro jogo, ele estaria naquele treinamento específico de finalização. Chute fora da área, chute dentro da área. Já que ele vai ser titular, ele tem que treinar a finalização, né? Ou não? Será que eu tô errado? Acho que não, né? Então, assim, galera, eu, sinceramente, tomara que eu me surpreenda, porque eu gostaria de ver o Natan no jogo, tá? Vai me surpreender muito se o Abel começar com o Natan titular. Eu acho que ele vai voltar com o Martinelli pro time, vai voltar com 3 volantes, e aí a gente perde muito. A gente vai dar um passo atrás naquela evolução que a gente estava tendo. Mas, por outro lado, a gente tem falado bastante aqui no canal sobre priorizar competições. E se isso acontecer, para mim já vai ficar muito claro que, claro, a gente quer seguir longe no Brasileiro, a gente quer estar lá na frente, mas que o Fluminense vai sim priorizar a Copa Sul-Americana. Eu não vejo isso com maus olhos não, tá? Vai jogar com o time titular, tirando aquela peça que faz toda a diferença no time, que é o Paulo Henrique Ganso. Poderia deixá-lo no banco, tá? E caso tivesse uma necessidade lá para os 20 minutos, 25 do segundo tempo, colocava ele um pouquinho ali para tentar fazer a diferença. Vamos ver. A lista dos relacionados ainda não saiu, não tem como a gente saber. E lá na frente, sem novidades, John Ares e Germancano, que mostra pra gente também, fica muito claro pra mim, que o Luiz Henrique hoje é banco nesse time, tá? E eu acho que na cabeça do Abel é o seguinte, pô, a gente já sabe que não vai contar com ele. Luiz Henrique vai embora daqui a pouco tempo. Vamos deixar o Ares jogando na posição e vamos deixar essa carta na manga, que é o Luiz Henrique, pro segundo tempo. Caso a gente precise, coloque o moleque naquela velocidade, naquela força bruta que ele tem pra cima do adversário, já pegando a zaga cansada, que pode fazer a diferença e pode nos ajudar. Mas que pra mim tá muito claro que o Luiz Henrique hoje é reserva dessa equipe do Fluminense, tá recuperado da lesão, não tem problema nenhum. Ele poderia perfeitamente estar aí como titular. Mas a princípio não é, tá? Quem vai apitar o jogo de hoje é o Anderson Daronco, o árbitro mais forte do mundo. A braceta dele, irmão, meu sonho é ficar com aquela braceta do Daronco ali, o bicho é muito forte. É professor de educação física também. Um excelente árbitro, acho que não teremos problema com ele. E no Campeonato Brasileiro já se acostume porque tem VAR. Então teremos árbitro de vídeo, tá legal? Se você chegou até aqui, muito obrigado. O vídeo ficou um pouquinho mais longo, mas eu tinha que fazer esse vídeo, essa iniciação do Campeonato Brasileiro. Muito obrigado. Se não deixou o like, deixe agora, se inscreva no canal e compartilhe esse vídeo, tá legal? Fique com Deus, galera. Forte abraço e saudações tricolores. Vamos estrear com o pé direito, hein?